E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vídeo especial. Vamos ver hoje um belo sistema off-grid do nosso amigo Joaquim Ferreira, de Betim, Minas Gerais. O sistema dele, para vocês verem, olha, puxando duas máquinas de costura, uma geladeira de 340 litros, uma TV, dois roteador, ventilador, um purificador de água, um monte de lâmpada. Vamos dar uma conferida no belo sistema off-grid que nosso amigo Joaquim Ferreira, de Betim, Minas Gerais, fez e está mostrando pra gente, e com a ajuda aqui do canal. E faltou um detalhe: sabia até que hora o sistema off-grid dele funciona, segurando aí a casa toda? Até 22 horas. Vamos lá conferir? Bom dia, professor Tarcísio, inscritos do canal. Você que não é inscrito, com certeza vai interessar em ver esse vídeo. Um bom dia. E convido você que não é inscrito a se inscrever nesse canal, que é uma ferramenta de muita valia, assim como foi para mim, que eu vou mostrar em seguida, será para você também. Eu vou aqui fazer uma apresentaçãozinha do meu sistema off-grid, energia solar. Um sisteminha compacto, pequeno, mas funcional. E que as aulas do professor Tarcísio Simone me orientou, me ajudou muito nesse projeto. Vamos lá. Vou começar aqui mostrando o banco de bateria. Eu tenho um banco de bateria em 12 volts, formado por duas baterias de 115 amperes. Lembrando que nenhuma marca que vai aparecer aqui, né, tem nenhum vínculo com ela, não sou patrocinado, não recebo nada, e muito menos quero enfatizar isso. Só quero passar que o que eu montei aqui, configurei aqui, nesse momento funciona perfeitamente. Depois que eu mostrar aqui, eu vou mostrar a carga que eu tenho ligado no momento, e que já deu para perceber que eu posso ligar mais cargas. Como disse, duas baterias, né? Aqui tem um coolerzinho que eu coloquei aqui, tá meio improvisado, mas depois eu vou colocar, instalar ele de forma correta. Auxilia aqui na temperatura das baterias, ventilar aqui o equipamento. Aqui está o banco de bateria, conforme eu disse, em 12 volts, né? Ligado em paralelo, né? Cada polo, né? Individual, conectado no barramento. Aqui um barramento positivo, né? Os positivos da bateria saem no barramento. Do lado de cá, negativo, no barramento negativo. O negativo da bateria aterrado, vocês podem ver aqui, né? Eu agreguei aqui no sistema um mega capacitor de 35 farad. A finalidade é auxiliar na partida, principalmente da geladeira. Nesse momento está conectado a geladeira de 340 litros, né? O mega capacitor é conectado, né, nas baterias, está aqui. O cabo preto eu destaquei com a fitinha aqui para diferenciar positivo de negativo. Cabos de 16 milímetros. O mega capacitor é conectado na bateria, e a bateria e o inversor é conectado. O inversor é conectado no mega capacitor, de maneira que toda a carga que puxar do inversor está sendo auxiliada aqui pelo mega capacitor. Mas principalmente é a geladeira que eu tenho no momento, que é o motor de indução, motor que dá um elevado pico na partida, né? Anteriormente eu tinha esse inversor, que nesse momento ele está neutro aqui, não está ligado, vocês podem ver, não está ligado, de onda modificada, mas muito bom também, porém ele não suportava da partida na geladeira. Foi o que me levou a adquirir esse, né? Chegou para mim esta semana, né? Comprei pelo AliExpress,
A primeira impressão é boa, está funcionando perfeitamente. Eu estranhei que esse aqui, quando liga, já liga imediatamente as ventoinhas para fazer o resfriamento. Esse aqui não. Esse aqui eu estava lendo um pouco mais, apesar que ele não veio com o manual, só veio ele, os cabos, uma conexão aqui para as baterias e os bornes aqui, ó. Não veio mais nada. As informações que eu peguei lá no anúncio, também está bem destacado lá no anúncio as informações. Ele só arma as ventoinhas a partir de 45 graus. Eu achei muito estranho, pensei até que estava com problema quando eu fui instalar, porque eu conectei, apresentou aqui só o display, que vocês podem ver, tá vendo? Ele é um inversor de 12 de entrada e saída de 120, 110 a 120, 60 Hz, né? A frequência, que é a frequência aqui no Brasil, e como vocês podem ver aqui, 112 volts na saída aqui do inversor. Aparentemente é um inversor muito bom, né? Eu, com base nas informações no canal do professor Tarcísio, eu procurei comprar o Mencela, mas o Mencela, infelizmente, eu não encontrei ele, encontrei com a entrada de 12, mas a saída era só 220, e eu precisava de 110 porque a maioria dos meus aparelhos aqui são 110. Pois bem, aqui continuo apresentando aqui. Aqui nós encontramos aqui outro par de barramentos. Esses barramentos aqui é onde soma-se os dois controladores de carga. Os dois controladores de carga. Esse aqui de 40 amperes e esse aqui de 30. A princípio, é o que o professor Tarcísio orienta e aconselha no canal, e eu pude ter essa experiência, porque a primeira decisão da gente, quando a gente toma a decisão de montar o sistema, a gente compra ali uns componentes básicos e depois descobre que é bom, é interessante e quer ampliar. Quando vai ver, alguns componentes tem que ser substituído, ou então fazer igual fez aqui. Eu adquiri esse de 30 amperes e fiz um sisteminha, uma associação de duas placas de 150 em paralelo, dava aproximadamente quase 17 amperes de produção, né? Porém, depois eu adquiri mais duas placas de 150, associei, aí ele até suportou, mas estava funcionando com deficiência, esquentando demais, e a eficiência não era total. Aí, mediante a consultoria também, que, como volta a frisar, consultoria que eu tive com o professor Tarcísio, ele me deu ali os parâmetros para que eu pudesse comprar mais um controlador e fazer a associação das placas correta e o dimensionamento correto. Eu fiz. Aí aqui está ligado em paralelo os dois carregadores, os dois controladores de carga em paralelo, somando os dois, e a partir daqui manda a produção dos dois somada para o banco de bateria. Aqui, esse muito bom, esse controlador. Esse aqui também, um controlador muito bom, né? MPPT puro, pode ver aqui. Não alterei nada na configuração dele e ele funciona perfeitamente. Aqui tem esses LEDs aqui. Isso aqui representa o carregamento dos painéis, né? Aqui o status da bateria no momento. A bateria está carregada, vocês podem ver, né? Aqui na plaquinha vocês podem ver também 13.4. E aqui também outro símbolo da bateria. Isso aqui representa o tipo de bateria que eu estou usando, que no caso aqui é bateria selada. É representado por essas luzinhas. Não tem o display é esse aqui, é o acessório que vem à parte,
ou dependendo do anúncio, tá em conjunto todos esses acessórios. Mas eu comprei esse aqui separado, depois eu tive que comprar esse aqui, né? Muito bom. Aqui a gente faz as configurações, tá vendo? Desse controlador. E aqui nós chegamos num ponto, para mim, muito interessante, que eu tinha muito desejo de fazer. Quando eu comecei a ver as aulas do professor Tarcísio, que eu me interessei não só pelo conteúdo, mas a pessoa que ele é, a cultura, o jeito que ele transmite as aulas, né, conforme ele mesmo relata, com humor, mas com responsabilidade, seriedade e transparência. Por isso que vale a pena não perder tempo, tacar o like, se inscrever e tornar membro do canal, porque só tem a ganhar. Mas vamos lá, sem mais delongas, vou falar da automação. Aqui está, lá na galeria de vídeos lá do canal do professor Tarcísio, está lá sobre essa automação. Acho que basicamente 3 aulas. Mostra configurar esta plaquinha de automação, onde você configura a tensão mínima da bateria para desligamento à noite do sistema e a tensão máxima quando de manhã as baterias começam a carregar e chega na tensão de carga, que no meu caso aqui, meu sistema é 12 volts, 14.4. Aí o sistema ativa, aqui tem o relé, né, de retardo, que faz parte dos 3 elementos da automação, a plaquinha, o relé de retardo, né, aqui essas luzinhas verde e vermelha mostra que está em uso, né, nesse momento está sendo usado a energia solar. Vocês podem, eu não vou explicar porque detalhar, porque até mesmo porque eu sou aluno, né? Mas lá na aula do professor não tem dúvida. Eu quebrei um pouco a cabeça aqui, ele não deixou que eu recorri a ele me respondeu imediatamente. Ele me deu uma dica para mim ver o vídeo lá. Eu prestei um pouco mais de atenção no vídeo, eu percebi onde eu estava errando e fazendo do jeito que ele orientou lá foi perfeito, funcionou perfeitamente, está funcionando perfeitamente a automação do sistema, o relé de retardo. E aqui a contatora se dá aqui, ó, a conexão e a desconexão da rede da concessionária para a rede para alimentação do inversor se dá aqui, né? Vocês podem ver lá, funciona perfeitamente, estou super satisfeito, né? Nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui tá nublado, né? Tem chovido muito aqui, eu estou na cidade de Betim, Minas Gerais, tem chovido muito. Quinta e sexta-feira praticamente choveu 24 horas e hoje sábado o tempo está nublado assim e no entanto as baterias estão com 14.2, está carregando, né? Tenho lá em cima a associação de placas, está lá no telhado, não vou subir lá porque conforme eu falei estava chovendo e telhado molhado não se brinca, telhado não se brinca, né? Ainda mais molhado, é perigoso, mas tem uma associação lá de dois arranjos de placa, de 2 placas em série, 2 ligadas em série, desce nos cabos, 2 ligadas em série e desce nos cabos e vem aqui tem o disjuntor e aqui o DPS, né, que é o dispositivo de proteção contra a descarga, né, para não danificar o sistema. E o outro, como eu havia dito, assim como aconteceu com os controladores, aconteceu também com esse quadrinho de distribuição aqui que muitos falar na linguagem da energia solar, string, né? String box. Só comprei para 2. Aí posteriormente eu adicionei mais 2 placas, mais uma string. Aí não coube, mas eu também não ignorei. Eu deixei aqui um string aqui, um arranjo de placa aqui e o outro aqui. Esse aqui é um DPS, aqui também é um disjuntor, né? Esse aqui vem para cá, para esse carregador, para esse controlador de carga, e dessa caixinha aqui vem aqui para esse controlador. Basicamente,
É isso aí. Só frisando que, assim como vocês estão vendo, o funcionamento também está perfeito. Agora eu vou mostrar alguns aparelhos em funcionamento, inclusive a geladeira, que eu faço questão de mostrar, né? Que esse inversor foi adquirido com a finalidade de funcionar a geladeira. Esse aqui era a onda quadrada, esse não, esse aqui é onda senoidal pura, né? 5.000 watts de pico e a tensão nominal é 2.500, sendo que ele atinge um pico de 5.000, né? A geladeira, ela tem, eu olhei lá, ela me parece que ela é 195 watts, né? Aí quando dá um pico, acrescenta aproximadamente 8 vezes a potência dela, ou seja, que pressupõe que não chega nem a 1.000 watts, ou seja, já observei ela dando partida, o inversor ele praticamente nem muda nada em relação a som, aparência, temperatura, permanece a mesma coisa, ou seja, isso representa que suporta bem mais coisas, né? Vou dar uma pausa aqui e vou mostrar o funcionamento de alguns aparelhos, ok? Aqui tem duas máquinas de costura, tem esse ventilador que tá ligado aqui no Benjamin, que chama aqui, né? Eu vou até tirar, que nem é legal. Essas duas máquinas de costura tá ligada. Eu vou tirar, vou ligar o ventilador direto lá para a gente perceber que de fato tá funcionando. Fui tentar ligar aqui, não tá ligando por causa do mau contato aqui. Duas máquinas de costura. Vou desligar a máquina. Vou tirar aqui a associação dos dois aparelhos e vou ligar direto aqui. Pode ver aqui o ventilador funcionando perfeitamente. Um ventilador de 40 centímetros, né? Eu tenho 3 ventiladores desse, igualzinho. Já liguei os 3 naquele inversor de onda modificada. Isso representa e me assegura que naquele de onda senoidal de 5.000 vai funcionar perfeitamente. Tem aqui a televisão. Funcionando. Os roteadores. Pausa. Aqui na cozinha tem esse purificador de água. Vocês podem ver, funciona perfeitamente, né? Eu esqueci de falar lá em cima. Essa demanda que eu tenho aqui funciona o dia todo, né? Até lá para as 17 horas, que é o carregamento das baterias. Cessa ali o carregamento, a contadora faz a transferência. Até as 17, o carregamento até às 17. Até por volta das 22 horas, a bateria chega na tensão mínima, aí a contadora faz a transferência e muda para concessionária. Aqui embaixo, como eu estava dizendo, na continuidade, tem esse purificador de água. Essa é a geladeira de 340 litros, né? Eu olhei na etiqueta dela ali atrás, ela consome, conforme a etiqueta lá, são 2 amperes aproximadamente, tem uma potência de 195 watts, né? Vou abrir aqui para vocês verem, né? Geladeira funcionando, né? Essa aqui é a parte de cima, não tem aquela lâmpada, a lâmpada é na parte de baixo. No freezer não tem a lâmpada, é uma frost free, geladeira considerada geladeira potente. Nesse momento, funcionando perfeitamente na energia solar off-grid.
quero encerrar aqui deixando um grande abraço aí, professor Tarcísio Simone, que tem me dado maior apoio, né? E aconselho que, como diz o professor, taca o like e ativando o sininho, inscreve-se, que você só tem a ganhar. Valeu, tchau. Chegou, meu povo! Aquele momento especial que os amigos que tacaram o like, taca o like, que ativaram o sininho, as notificações, e quando o vídeo subiu, chegou lá e está querendo o salve, chegou o salve. Beleza? Conferir aí o belo sistema do nosso amigo Joaquim, né? Pancada, hein? Até 22 horas segurando isso tudo. Rapaz, o Frida é bom demais. Vamos ver quem é os amigos, rapidinho hoje. Nosso amigo Mário André Sablit. Olha, Sablit. Nome chique, de Arujá, São Paulo. Grande salve. Deixa eu pegar o sino, rapaz. Posso largar o sino? Nosso amigo Gerson de Santander, São Paulo, também ganhou seu salve. Nosso amigo José Cleiton Vieira Faria, do Chimbuzão de Mel no Pará. Ele disse que era meu salve, ganhou. Nosso amigo Ricardo Bezerra aí, de São José de Piranhas, na Paraíba. Chegou, ganhou o salve. Nosso amigo Clauderley França, de João Pessoa, na Paraíba também. Eita, Paraíba boa da gota. Nosso amigo aí, para fechar com chave de ouro, Alberto Bezerra, de Caruaru, Pernambuco. Valeu!